Primeiro, como é que foi pra você encontrar a área de assistente social? Porque eu juro pra você que eu não faço a menor ideia do que vocês fazem. Muita gente acha que serviço social é apenas caridade, mas a verdade é que ele é a linha de frente dos nossos direitos. A gente não dá o peixe pro indivíduo, a gente ensina ele a pescar, né? Entendi. A gente mostra onde está o rio, né? Entendi. Onde ele vai buscar, né? A gente encaminha, orienta. Acolher uma família é humano, mas tomar decisões que mudam destinos exige uma coragem que poucos têm. Às vezes a minha escrita, o meu relatório, às vezes a criança vai sair da mãe, mas é a forma de garantir a proteção, o direito. Como manter a técnica quando a realidade bate a porta? Como transformar a dor em garantia de proteção? Não dá pra ser frio. Não dá pra você ser apenas técnico, né? Eu não consigo ser somente técnico, né? Assim, a gente é humano, né? Quem explica é ela, Tássia Santana. Seja muito bem-vinda ao Bro Podcast. O serviço social em si, ele preenche lacunas onde talvez o governo, talvez o Estado, a sociedade em si, começa a falhar. É isso mesmo? Isso mesmo. Sejam muito bem-vindos a mais um Bro Podcast, o podcast mais foda dessa cidade. Eu sou o Cruz, tudo bem? Bom, como é que vocês estão? Gostei da camiseta vermelha. Manda um abraço aí. Estou aqui do meu lado, o Alê. Tudo bem, Alê? Como é que tá? Tudo ótimo, cara. Seja muito bem-vindo a todos aqui, mais um Bro Podcast. E você está no nosso Estúdios Bro. Sabe o que é muito bom? A gente começa a repetir isso, tipo, sejam bem-vindos ao Bro. Enfim, vocês não vão entender o que aconteceu hoje. Só quando você fala uma palavra repetidamente, ela começa a perder o sentido. Mas é isso, sejam bem-vindos. Explica a piada, vai. Não, eu não entendi. É que aconteceu um treco. Não explica, não. Não explica, não, deixa quieto. Explica aí. Aconteceu um negócio aí, mas vocês não precisam saber porque não tem motivo. Já deixa o like, se inscreve no canal, sejam bem-vindos. Como eu me apresentei novamente, eu sou o Cruz. Sejam bem-vindos a esse podcast aqui, que é o mais foda da cidade. Já estamos no ar há 5 anos. Olha só, é tempo também, viu? Isso. É muito tempo. E hoje estamos aqui para uma conversa bem séria, bem aquela que você vai falar assim, nossa, que conversa séria. Você gosta de conversa séria, Ale? Eu amo conversas sérias. Eu não. As conversas do Bro todas são seríssimas. Então, eu converso dando risada, até quando não pode. Que é o pior momento. Tanto que, enfim. Mas aí não é mais problema de conversa. Então. Já é problema de noção. Algumas pessoas têm, outras não. Obrigado. Eu quero uma salva de palmas. Direta. Não, imagina. Eu quero uma salva de... Gente, eu não sei mais falar português. Eu quero uma salva de palmas para nossa convidada da noite, estrela da casa hoje, que tem um currículo bem grande. O meu currículo geralmente dá 2 linhas, dela deu algumas páginas, né? Algumas. Se compilar tudo, cabe um livro. Já trabalha na área há muitos anos, então seja muito bem-vinda, Tássia Santana. Obrigada, olá. Tudo bem? Tudo jóia. Tá tranquila? Tranquilo. Mais ou menos, Você né? viu que aqui é tudo sério, né? As coisas acontecem, a gente segue a vida e assim funciona. Como é que tá a vida? Como é que tá o trabalho? Bem, estamos bem, tudo certo. Tudo nos conformes? Tudo nos conformes. Tá, e aí você trabalha com o quê? Vamos começar assim. Eu sou assistente social, né, de formação, e atualmente eu atuo na coordenação de uma instituição aqui na cidade, né, na área da assistência. Entendi. E assistência social sempre foi assim tua visão, assim, você gostou da área? Como é que foi pra você primeiro, como é que foi pra você encontrar a área de assistente social? Porque eu juro pra você que eu não faço a menor ideia do que vocês fazem. Lá na adolescência, alguns anos atrás, né, quando a gente terminava o colegial, tinha aquele teste vocacional, né, aquele famoso. Que meu deu catador de latinha na praia. E aí,
terminando o colegial, eu fiz o teste e eu sempre tive sempre gostei muito da área de humanas, né? De trabalhar com pessoas, né? De lidar com pessoas, né? Diretamente, né? Então, isso sempre me chamou muito a atenção. E aí foi quando eu fiz o teste, daí de primeira já deu, né? Para a área de humanas. E aí fui conhecer um pouquinho o que era o serviço social, né? O que era ser uma assistente social. E me encantei, né? Logo de cara E aí pegou o gosto e já foi. peguei gosto, fui. Eu fui, acho que a minha turma foi a segunda turma que fez serviço social, né? Que cursou serviço social aqui na Unifev E tamo aí até hoje. estamos aí até hoje. 20, 21 anos, 21 né? De formação, 16 na área. Não, é um currículo, né? Bem, como eu falei, bem grande. O meu dá 2 linhas. Que é... Ale, me ajuda aí. Monta meu currículo agora. Hoje, Agora. formado em publicidade, formado em TI, né? Não Tecnologia de sou informação. formado em TI, não. Mas continua aí. Eu sou Ô, formado em primeiro ano. Eu fiz muito primeiro ano em faculdade. Vários primeiro anos. Você pode me perguntar qualquer coisa. de primeiro. Engenharia elétrica. Que também foi primeiro. Mentira. Foi no terceiro ano. Eu cheguei até o terceiro ano, que legal. Mas Isso. enfim. E, E host de podcast. bacharel em podcast. Bacharel em podcast. Como é que é? É bacharel que pode dar aula? Dar aula? Não. Depende do que você está falando. Existem vários formatos de aula, né? Mas enfim. Mas quem pode dar aula em escola, instituição de ensino, é quem é licenciado. Licenciatura. Isso. Eu nunca sei qual que é a diferença. Hoje vocês aprenderam mais uma coisa do Bro Podcast. Olha aí, dá um joinha aí. Ajuda lá. Tá, Zé, vamos começar assim. Eu tenho uma pergunta aqui que eu queria saber de você. Porque a gente... O que eu sei, ao meu mero conhecimento, antes de pesquisar, enfim, de poder te convidar para estar aqui, assistente social, eu só precisei, na verdade eu não precisei para mim, mas eu tive envolvimento com a família, então eu nunca estava na linha de frente ali para pedir o serviço de uma assistente social. Então eu não sei nada. Você vai me contar tudo que vocês fazem. Mas você acha que para ser um assistente social, uma pessoa que trabalha com isso, você precisa ser mais fria do que entrar com a emoção? Ou se você não tiver essa emoção de poder se identificar Empatia. essa empatia com a pessoa, a engrenagem não funciona? Não, sim, tem tudo a ver mesmo, né? É claro que você vai, a princípio você tem as técnicas, vai lidar, né? Enquanto profissional, mas ali, quando você está ali tentando sanar, tentando melhorar a vida do outro, né? Você entra dentro da casa, da família, da história do outro, né? Não tem como você não se emocionar, não vivenciar tudo aquilo, né? E na realidade o profissional ele tem que às vezes, na maioria das vezes, se despir, né, dos seus preconceitos, da sua visão pessoal, para atuar ali, né, para tentar garantir o direito daquele indivíduo que está ali, na maioria das vezes, precisando de uma orientação, de um auxílio, de um encaminhamento, né? Em busca de uma política pública, né, que de fato aconteça, né? Então, não tem como você não se envolver, né? Então, para ser um profissional da área, você precisa ter esse nível de empatia. Não dá para ser Sim, frio. não dá técnico. para você ser apenas técnico, né? Eu não consigo ser somente técnico, né? Assim, a gente é humano, né? Não tem como eu chegar ali e não me comover com aquela situação, né? Que na maioria das vezes é crítica, né? É uma situação emergencial, né? Que às vezes necessita de providências rápidas, né? Às vezes é conselho tutelar, é Ministério Público, né? Às vezes é algo emergencial, um alimento.
algo que precisa ser sanado ali, né? Entendi. Então não tem como você não se comover, né? É um trabalho assim Tem que gostar. que você tem que gostar, amar, e você vai lidar diretamente, né, com a pessoa, com a família dela, com as vulnerabilidades dela, né? E garantir ali, a princípio, tudo que ela precisa, né? Então vamos que eu tô curioso, porque, enfim, tive algum episódio na família que tivemos que ir atrás. Enfim, na época deu certo e hoje não precisamos do serviço. Enfim, eu vou contar aí durante o episódio. Mas deixa eu agradecer quem faz isso aqui funcionar. Eu quero agradecer esse pessoal que tá aqui, ó. Bro Agência Studio. Se você precisa de conteúdo para suas redes sociais, se você precisa melhorar as suas redes sociais, se você precisa ter umas redes sociais, porque se você não tem, eu não sei o que você tá fazendo. Em 2026, o cara não tem um Instagram ali. Como é que faz? Ah, tem muita gente que tem um Instagram, mas é como se não tivesse também, né? Então A é pessoa complicado. tá com uma porta de vendas fechada. Então, se você precisa disso, toda a parte de, enfim, estrutura, de criação, pode chamar esses caras aqui, ó, que eles são bons, tá? A Bro Agência Studio, o QR Code tá aqui, vai lá pro Instagram deles. Vídeo, foto, planejamento, enfim, o que vocês precisarem, parte de design, troca ideia com eles, porque tudo que é feito pelo Bro, se vocês conseguem ver aí as artes, as fotos, os vídeos, edição, enfim, é tudo na mão deles, que tá com a gente também já tem bastante tempo, espero que continue, né? É sempre bom Opa. continuar. E é isso, fala que veio pelo Bro lá, ajuda nós. Agradecer também, ó, ao Pisserni Motos. Se você anda de moto, você precisa de alguns acessórios, certo? Principalmente capacete. Eu juro que eu falo isso aqui, mas parece piada, mas é verdade. Você precisa de capacete, cara. É obrigação, obrigatório. Mas lá no Pisserni você não encontra só capacete. Você que curte aí mountain bike, trilha, enfim, você que é do mundo das motos. Rally, é rally que fala de moto? Motocross, né? Trilha, motocross, Enfim, rally. eu sou... No rally eu não sei. É um rally de moto. O rally é meu, eu falo o jeito que eu quiser. Entendeu? Enfim. Mas se você precisa de equipamentos para sua moto, pneus, enfim, preciso de um óleo, preciso de lubrificante para certas partes da moto, só trocar ideia com o Pisserni que lá tem. Ah, mas eu preciso só de uma luva, de um macacão para competir, lá tem. Viseira tem tudo lá, só colar lá, o QR Code tá aqui, vai lá pro Instagram deles. Se falar que veio pelo Bro tem desconto, ele já me garantiu, vocês não estão falando, vocês estão ficando sem desconto, aí depois não reclama. Porque na nossa parte nós tá fazendo. Faça a sua também. Né? É sempre bom não pagar o valor cheio das coisas. Eu gosto de descontos. Só quando não é no salário que eu não gosto. Mas é isso. E tudo isso graças ao nosso querido estúdio que vocês estão vendo aqui. Pelo menos uma boa parte dele. O estúdio já é todo estruturado para receber, óbvio, programas de podcasts e afins. Mas também, se você quiser uma sessão de fotos, se você quiser fazer um programa diferente de podcast, os microfones estão a postos, as câmeras já estão no lugar. Gravar um curso, gravar, enfim, um áudio, enfim, tá tudo pronto aqui só para te receber e a gente fazer esse trabalho, beleza? Estúdios Bro tá aqui em Votuporanga. Se você quiser trocar ideia, vai lá no oficial.bro lá no Instagram, troca ideia que nossa equipe vai conversar com vocês. Fechou? E assim, tem bastante coisa aqui, pode colar que aqui tá tudo bonitinho. E o que não tiver bonitinho, a gente arruma pro seu bonitinho. Porque às vezes o seu bonitinho é diferente do meu bonitinho, né não? Se precisar de mais de 5 câmeras, o cara vai gravar um 360. Pode ser. Né? Eu não julgo. O cara do cinema fez com... O cara do cinema não, o cara do estádio lá juntou 900 iPhone pra fazer o bagulho lá de... Como é que fala? Não é de escanteio? Gamer. Não, aquele quando o cara recebe a VAR. bola fora. O VAR. Pra fazer VAR. eu esqueci. VAR de Irene. Pra você ver como é que eu sou muito bom de futebol. Mas vamos voltar pro assunto, que o assunto não é futebol. Graças a Deus, porque eu também não vou saber explicar futebol. Tássia, com 20 anos de carreira, como é que foi a sua expectativa de... A gente conversou um pouco ali no off,
mas a sua expectativa de conhecer, de lidar com esse tipo de público, lidar com pessoas que estão ali em momentos difíceis, em alguns pontos assim que você fala, pô, precisa de ajuda. Como é que é lidar com esse público? Então, eu vou botar entre aspas diferente, mas assim, não é o que a gente vê na rua, por exemplo, né? Como é que é lidar dentro da vida dessas pessoas? É sempre desafiador, né? Como que eu posso te dizer? A gente tem que se reinventar todos os dias, né? Porque a teoria, o que a gente aprende ali, né, nos livros, na faculdade, é uma coisa, né? E a prática é outra, né? O serviço social, ele está muito voltado ao humano, às vulnerabilidades mesmo, né? Aquilo que a pessoa realmente precisa, né? Seja na saúde, na educação, na própria assistência social mesmo, né? Às vezes algum benefício que precise. Então, assim, a gente vai ao fundo mesmo no que a pessoa precisa, né? Foi uma mudança eu vou colocar dessa forma, uma mudança de mundos, você lidar com o seu primeiro caso, de você enxergar o mundo de uma forma, e quando você entrou nesse caso, bagunçar tudo, falou assim, nossa, tem muito mais do que eu conheço. Sim, sim, assim, quando eu comecei a trabalhar, assim, no primeiros casos, né, me assustava muito, né, eu lá, bem novinha, né, não vou já mentir Não, a não. minha idade, bem no comecinho, gente, que loucura, que eu vou escolher, né, nossa, porque assim, na faculdade a gente imagina, cria uma coisa, né, que é tudo bonitinho, que a gente vai ficar ali. Não, a gente vai para o campo, a gente vai para visita domiciliar, a gente vai para a casa da pessoa, a gente vai entrar na vida dela, né? A gente precisa entender o que está se passando, o que ela precisa, né? Aonde a gente. E também, assim, vai ter aquele momento que eu, enquanto profissional, vou poder chegar até ali, né? Eu não vou poder invadir, porque dali para frente é a pessoa que tem que mudar, né? A gente fala muito assim, a gente não dá o peixe para o indivíduo, a gente ensina ele a pescar, né? A Entendi. gente mostra onde está o rio, né? Entendi. Onde ele vai buscar, né? A gente encaminha, orienta, né? Faz valer os direitos, né? Defende e garante os direitos do indivíduo, né? Mas a gente desmistifica, tira um pouco. É dar uma cesta básica, é dar aquilo para ele. Não, é garantir os direitos, né? É inscrevê-lo num programa, num projeto, é encaminhá-lo para participar de um projeto, seja no CRAS. Esse, né? é o trabalho de O um assistente trabalho social. do assistente social. Entendi. E você acha que com esse trabalho vocês conseguem... Eu vejo, e aí a opinião minha, pode discordar, pode brigar, eu vejo que o serviço social em si, ele preenche lacunas onde talvez o governo, talvez o Estado, a sociedade em si, começa a falhar. Sim. É isso mesmo? Isso mesmo, perfeitamente. Perfeitamente, né? E aí você acha que tem... A maior atuação de vocês, em qual caso seria? Seria parte da saúde? Seria da educação? Ou você não tem um... Eu acho que aí varia, né? Assim, tanto na saúde, eu particularmente nunca trabalhei, nunca diretamente no setor, mas tenho colegas que trabalham diretamente. É uma área também que precisa é uma demanda muito grande, né? O SUS hoje todo mundo usa, né? Então, Até quem fala mal. né? Até quem fala Isso que é mal, foda, mas tudo né? bem. Então, assim, não tem como, né? O assistente social ele está ali para te orientar, para te encaminhar, para fazer garantir os seus direitos dentro da política de saúde, né? E da mesma forma,
a educação, da mesma forma na assistência social, né? Tá, e eu queria saber o seguinte, na época que eu presenciei, tive esse contato com o assistente social, contato muito forte, porque, enfim, eu vi que eu ouvia muito minha família falar que demorava demais. Algumas coisas demoram demais. Isso tem a ver com questão de burocrática entre a ponte que vocês fazem com as políticas, no caso? Isso. Para tudo a gente tem um critério, uma análise, né? Então tem o assistente social, ele é a ponte que vai te levar para você chegar de uma forma mais rápida, para você ter clareza, né, no que você precisa alcançar ali, né? Mas nós tem coisas que não tem como a gente passar por cima, né? Eu acredito que sejam coisas que estão acima de vocês. Que está acima, mas assim, a gente consegue intermediar, encaminhar de uma forma mais ágil e alcançar o objetivo aí, né? Entendi. E tá, no seu mundo que você já participou, teve, enfim, vários trabalhos que você fez, teve algum deles que mais te marcou, assim? Olha, tem vários, assim, né? Várias situações, né? Às vezes, quando a gente precisa fazer um determinado encaminhamento, né? Às vezes, Ministério Público, Conselho Tutelar, né? A gente constata algumas situações, né? De negligência, vulnerabilidade, a gente precisa, né? A gente precisa fazer, né? Para poder garantir o direito daquela criança, daquele adolescente, né? Então, tem hora que a gente fica se pega e, puxa, mas é a mãe, né? Como que eu vou... Às vezes, a minha escrita, o meu relatório, às vezes a criança vai sair da mãe, mas é a forma Tá. de garantir a proteção, o direito. Ou seja, é um trabalho complexo. Até quando faz certo, pode dar algum problema que fala assim, puta, não era legal fazer isso, mas... A gente se pega, né? Mas porque nós somos humanos, Sim. né? Nós somos, né, seres humanos com sentimentos, enfim, né? Mas é sempre buscando garantir o direito da criança, da pessoa, do ser humano em si, né? E, Tássia, o serviço social, ele te traz um certo... Uma felicidade, falar assim, ok, tô cumprindo o meu papel. Sim, sim, a todo momento. A todo momento a gente tem essa certeza, né? De que nós estamos ali para o próximo, né? Para auxiliar o outro, para resolver o problema do outro, né? Para minimizar a dor do outro, né? Para garantir os direitos, né? Os direitos que você fala seriam basicamente o direito de Constituição. Sim. Tudo que tá ali... Sim. Entendi. Sim. E aí vocês que fazem essa luta de por que não tá... Por que esse cara tá fora aqui... da escola? Entendi. Por que não conseguiu o acesso à saúde, não chegou até ali? Por que não tá tem direito, às vezes, a algum programa, a estar em algum programa, projeto ofertado pelo governo, pelas políticas públicas, né? Entendi. Então, é para chegar no assistente social, o que eu precisaria, por exemplo, as políticas públicas, Bolsa Família, enfim, Vale não sei o quê, e todos isso que ajuda muita gente, eu acredito que muita gente, outras pessoas estão fazendo, né? A gente não entra nesses detalhes, porque tem gente que não, né? Tem gente que não precisa. E tá lá, enfim, mas aí outros 500. Mas para quem precisa, para quem realmente isso é uma ajuda de verdade, é um suspiro de um pai, de uma mãe que fala assim, ok, eu vou trabalhar, mas esse dinheiro eu consigo, sei lá, comprar a comida da criança, tá, eu nem sei como é que funciona.
Mas como é que chega no assistente social? O que eu preciso ter em mente para poder procurar um assistente social? Nós temos os CRAS, né? Aqui no município nós temos os CRAS. Cada bairro, cada território tem o seu CRAS, né? Nós temos o CRAS Sul, que fica localizado na região Sul, CRAS Oeste, Leste, Norte. Então, cada bairro ele tem, e ali tem uma equipe pronta para atender, né? Composta de assistente social, psicólogo, educador social, e ali são ofertados, né? Entendi. Ali o indivíduo pode estar buscando e dando continuidade aos encaminhamentos, né? O profissional ali vai atender e vai ver as necessidades E às vezes, mesmo que eu não saiba se eu tenho direito ou não, eu posso ir lá. Todo indivíduo tem direito. É aberto a toda a população. Todo mundo pode ir lá sanar qualquer dúvida, qualquer que vai ser esclarecido. Entendi. Independente sobre o que for. Se não for, eu tô procurando aqui o famoso Bolsa Família. Você não se enquadra por causa disso, disso, ela vai te você explicar. Isso. Entendi. Perfeito. Acho que a gente fica muito pensando que talvez está no Bolsa Família. Mas eu creio também que o assistente social ela vai em muitos pontos que sejam muito mais críticos do que somente entre aspas, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que foi vítima, teve um abuso, né? Ou uma criança que foi negligenciada, escola, alimentação, agressão, ou uma mulher que foi vítima de uma agressão, também de maus tratos, de maus cuidados. Então vai muito mais do que receber um... eu tô usando a ideia do Bolsa Família porque é muita... Não sei, parece que o mundo inteiro só funciona com Bolsa Família. Eu não sei qual que é a treta, tipo, uns brigando, outros falando bem, outros falando que precisa acabar, outros falando que precisa continuar. E eu não sei qual que é a treta. Eu sei qual que é a treta, mas enfim. Geralmente... Políticas, enfim. Entrando numa seara muito grande. Políticas. Quem fala que precisa acabar, geralmente tem uma renda fixa legal. É o cara que vai gastar 10 mil numa bolsa e não vai sentir cócega, entendeu? Isso. Então tá tudo bem. Pra ele, né? Aí, bom, é que eu também trabalho com hip hop, aí a gente entra em alguns lugares de vulnerabilidade social, onde talvez o que a pessoa vai comer vai vir daquela cesta. Ou a pessoa só vai ter condição de comprar algo para comer. Bom, vou te dar um exemplo prático de verdade. Certa vez eu trabalhei com algumas crianças onde os pais eram dependentes químicos. E aí todo o dinheiro que entrava de ajuda era revertido para o uso. E aí tinha 3 crianças de 6 a 10 que ficavam jogadas. E aí, o que tinha para comer na geladeira? Um leite e paçoquinha. Essa é a rotina típica de um assistente social. Meu Deus. A gente lida diariamente com esse exemplo muito claro que ele deu, né? Então, assim, tá aí a importância da criança estar inserida na escola, na rede regular, do olhar, da visão, do professor, detectar algumas coisas em sala, encaminhar para o psicólogo, para o assistente social, poder estar indo, né, de perto acompanhar essa família, né? Então, às vezes, a própria unidade de saúde, a UBS do bairro, enxergar quando as crianças chegarem ali por perto, né? Passarem, de repente, por ali, né? Às vezes, a própria vizinhança denuncia esses casos, né? Fazem a denúncia ao Conselho Tutelar e chega para a gente a denúncia, né, anônima feita pelo Conselho Tutelar, né? Então, é muito comum. É um exemplo muito típico e característico do nosso dia a dia, da nossa prática diária,
né, esse exemplo que o Alessandro deu. E é um mundo, assim, pra mim é um mundo totalmente diferente do que eu conheço por exemplo, eu não consigo imaginar, eu sei que existe, mas eu não consigo imaginar, por exemplo, dentro de um lar, a família excluir a criança. Então, tipo, te vira aí na tua vida que eu vou viver a minha e é isso. As situações, né, que acabam Sim, decorrendo, sim. levando, né? E aí a pessoa se perde, né? Ela entra numa vulnerabilidade absurda, né? E aí, para ela se achar, às vezes a gente precisa tomar as providências para poder garantir o direito da criança ou do jovem, do adolescente que está ali na casa, né? Então, às vezes a gente precisa agir, né, de maneira profissional, entrar ali naquela família e tomar as medidas necessárias para poder reestruturar aquele lar, aquele ambiente, né? E às vezes não, né? Às vezes aquela criança vai ter que continuar caminhando ali, né? Entendi. Com o que as políticas públicas vai oferecer, né? Entendi. Na época que a minha família precisou, era por conta. Meu avô teve Alzheimer e ficou acamado. Então, assim, quem cuidava era minha avó, 24 horas em cima dele. Só que, assim, é uma idosa cuidando de um outro idoso acamado. Entendo. Então, assim, enfermeiro, É um fralda, meu avô custo. usava fralda, Sim. soro, as coisas. Teve uma época que ele colocou sonda. Então, assim, já era um trabalho. Minha avó sempre cuidou do meu avô. A vida dela praticamente foi isso. E continuou cuidando até o fim da vida dele. Mas, assim, era um trabalho dobrado. Né? Porque não andava, não falava, não comia, não sabia quem que era quem. Não... Então, foi preciso ir atrás. Conseguiram. Graças, enfim, não sei, não vou lembrar o nome da pessoa que ajudou, que fez essa mediação, mas se você estiver vendo isso, um abraço, obrigado, porque ajudou bastante. E assim, isso era porque meu avô já era um senhor de idade, faleceu cedo até, mas já era um senhor de idade. Aí eu fico imaginando sei lá, uma família com a mãe acamada, com o pai acamado, E aí, tipo, algumas crianças que não tem nada a ver com a história e começam a fazer as coisas porque precisa, e aí sobrecarrega um. Pra que a gente pede socorro? O assistente social que lida com tudo isso. Agora, você imagina a pessoa com deficiência, né? Então. Como é difícil também, né? Quem cuida, né? Você deu o exemplo muito claro do seu avô, né? A sua avó idosa cuidando de outro idoso, né? E uma mãe cuidando de uma pessoa com deficiência também, né? É muito desgastante, né? A pessoa que cuida ali, ela também precisa de cuidados, né? E de amparo e de auxílio também, né? De um respiro também, né? Porque senão não aguenta, né? É uma carga muito grande, né? É difícil. E o psicólogo tá bom? Tá em dia? O psicólogo tá em dia. O psicólogo assistente social é assim, é carne e unha, é junto, né? Porque, o assistente meu social, ele atua muito em parceria, né? Sempre junto com o psicólogo, né? As nossas práticas profissionais são bem juntas ali, e né? Lado a alinhadas, lado, né? Precisa ter. E é muito gostoso trabalhar ao lado dos colegas psicólogos ali, né? Teve algum caso que... Por exemplo, você mandou pra gente algumas curiosidades, por exemplo, que você já caiu da cadeira. Ah, já. Já aconteceram tantas coisas comigo. E aí eu queria saber contrapor todo esse trabalho, e eu vou entrar nesse porquê que você caiu da cadeira, mas todo esse trabalho, toda essa diretriz que você precisa lidar com o povo, com pessoas. E você falou pra gente que você é muito tímida. Como é que você conseguiu chegar de uma linha de uma pessoa tímida a falar, tipo, mano, eu preciso falar com essa pessoa porque eu
preciso vencer essa timidez e continuar plena, continuar ali. Não, ó, eu caí da cadeira, mas eu tô aqui, a autoridade é minha hoje. Olha, hoje eu tô quase caindo da cadeira aqui, viu, de ansiedade. Tô praticamente, daqui a pouco eu caio da cadeira. Mas assim, estar aqui hoje é um desafio para mim, né? Eu sou muito tímida mesmo, né? Mas eu acho que a prática do dia a dia traz esse se soltar, né? E tem situações que a gente precisa e não tem para onde correr, entendeu? Esse dia que eu caí da cadeira mesmo, eu tava naquela loucura no meu dia mais agitado, né? Nunca é quando a gente tá de boa, né? E eu me recordo que eu tinha saído, acho que fazer uma visita domiciliar, e aí eu estava voltando para a sala, né? E a sala que a gente trabalha, nós ficamos em 5 na mesma sala, assistente social, psicólogo, educador, enfim. E da forma como eu entrei na sala, o telefone tocou e eu estava resolvendo algo muito sério, né? E eu fui pegar o telefone, sentei rapidamente na cadeira e a cadeira girou e pum, né? Foi pro chão, assim, né? E várias outras situações também, né? Assim, que a gente ri depois que passa, mas no começo é é um perrengue bem sério, forte. né? Correr, às vezes você tá numa visita, em alguma situação, você corre de cachorro, ou Meu Deus. você acha que a pessoa vai te bater. Porque às vezes a pessoa Nossa. não quer te receber ali, né? Você tá ali, né? Meio que Para buscar invadindo. informação no espaço, no território da pessoa, né? Como o Alessandro citou. Às vezes a pessoa é usuária, né? Às vezes ela tá sobre Outros outros efeitos. efeitos de substância. Então, assim, às vezes você chega ali num momento em que ela não quer te atender, né? Então, já aconteceu de eu achar que a pessoa viesse me bater, assim, deu. Tá, se você, por exemplo, nesses exemplos que quando a pessoa tá alterada, não de nervosismo, mas assim, alterada por N coisas, vocês sempre fazem a visita somente o assistente? Não, a gente faz acompanhado, né? Sempre em Ah, 2 tá. pessoas. Na época, o motorista estava junto Ah, tá. também, né? A gente nunca fica sozinha, né? Até porque Evita, é uma né? profissão de risco, É né? antiético também, assim, você ir para, né? O nosso código de ética pede, né? Que a gente esteja sempre acompanhada, né? Nunca aborde sozinho, né? E eu falei brincando do psicólogo, mas assim, a mente de quem trabalha com isso, de quem vivencia isso, vocês devem passar por coisas assim que. Como é que é conseguir guardar isso, por exemplo, no final de semana? Eu tô chutando, nem sei se vocês fazem coisas no final de semana. Mas sei lá, no final de semana você guardar na caixinha e falar, ok, agora eu vou pra um churrasco, porque senão eu vou ficar louca. A gente tenta, né? A gente tenta. A gente tenta, mas acontece às vezes de você estar num churrasco com a sua família e o seu telefone tocar e aí teve uma morte na família do Meu fulaninho, Deus. que, que, que é uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade, que precisa de amparo, de auxílio. E aí você precisa ir lá e resolver aquela situação, auxiliar naquele momento, né? Naquele momento de óbito, né? Fazer os encaminhamentos necessários, né? Nossa, que... Então, eu falo que o assistente social, ele nunca para, né? Ele dá uma pausa, respira e volta. Não, mas a mente isso é louco. Mas vai se tornando, assim, rotina, né? A gente vai... Então, são profissões... Eu falo que é tanto quanto o médico, né? Eu ia falar isso. O São Vai enfermeiro, dessensibilizando, né? né? São Você vai são lidando profissões com que... aquilo, vai ficando tão comum. Por isso a importância de você gostar do que você faz, né? Mas eu vejo também que é um problema tornar-se comum. Porque eu já tive experiências com médicos que devem ter uma carreira enorme, devem ter visto coisa que eu nem imagino. Sim. Mas a pessoa fica tão cética naquilo que pra ela, tipo, exemplo, quebrou todos os ossos do corpo, ó, vai ter que fazer cirurgia porque não tem o que fazer, não sei o quê. Pra ele é tão terça-feira, quarta-feira, quinta-feira da vida dele, e pra família tá, meu Deus do céu, como assim? Né?
E então eu vejo esse ponto de, por mais que vocês vão se dessensibilizando com algumas coisas, se você perder toda essa sensibilidade, você, É, como é que você ajuda um ser humano? é. Você vira o que a gente A- tem de visão, que é assistente social, é pra dar as coisas, pra é, dar auxílio, dar isso, dar aquilo. Mas na verdade não, né? não. Eu falo que é assim, rotineiro, né? Você tem que se despir dos seus preconceitos pessoais, né? Do seu pensamento e entrar no mundo do outro, né? Às vezes o outro ele está ali naquela vulnerabilidade, não é porque ele quer, né? E às vezes a gente julga, né? Na maioria das vezes a gente, ele não arruma um serviço porque ele não quer. Ele não faz, ele não consegue ter uma casa melhor, uma vida melhor porque ele não quer. É, E pô. não é isso, É né? aquele, A gente tem que se despir às vezes do que das nossas crenças, dos nossos valores, para poder cuidar do outro, né? Para poder promover algo para o outro, né? Dentro daquilo que a política social me permite, né? Então, algumas vezes a gente se pega muito assim, né? Não, peraí, isso daqui é o que a Tássia acredita, entendi. né? Eu tenho que deixar lá na minha casa. Agora eu sou a profissional, né? Agora eu preciso agir com critérios, extremamente rigoroso, né? Para não confundir também, né? Sim, Para não me pegar numa prática errônea, né, ali, né? Porque é uma vida, né? É um sim, ser sim. humano, né? E aí a gente tem esse bando não chamar de ser humano, porque ainda certas palavras o YouTube não gosta. Mas tem aquele, você não tem casa, é só comprar, você não tem trabalho, é só arrumar, não é? Você tá triste, é só ficar feliz, resolve a vida de todo mundo. Tá vendo que tá todo mundo bem? O assistente social, ele tem que pensar assim que, ó, eu falo muito assim, a gente só não dá jeito para a morte. Não tem como ressuscitar ninguém. Ainda também. Ainda. Mas assim, para tudo tem uma solução e uma alternativa. A gente precisa, às vezes não naquele momento, né? Mas ali no outro dia você vai, Um trabalho, né? você tem um diálogo com um colega, você fala em rede, né? Às vezes a gente conversa o dia todo, a gente trabalha em rede, né? Com as políticas públicas do município também, né? A gente fala muito com a saúde, com a educação, tudo assim, com o Ministério Público, o Judiciário. Então, o tempo todo a gente está buscando ali sanar, buscando o melhor para aquela pessoa, né? Tá, você teve. Eu não quero que. Né, não querendo que você exponha ninguém em nada, mas eu queria saber se um caso que você teve que foi para você foi muito dificultoso, assim. Você pode contar ele? Óbvio, seguindo todas Todos as. os Pelo amor de Deus, ninguém critérios, vai né? ficar expondo ninguém. Assim, o que mais me choca, tem várias situações que me chocam, né? Mas, assim, a violência com a criança, né? O adolescente, isso me choca muito, né? Violência, abuso sexual, né? É uma das coisas que dá aquela. Me desestrutura, me desestabiliza, Aquele que assim, né? você Quando eu deixa pego alguma situação que eu falo, puxa, você entra no cara, emocional e. não dá para aceitar, sabe? E, e é muito comum, às vezes a gente se depara com situações assim, né? E teve uma vez que eu fiquei muito, 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 mas muito chocada mesmo, assim, né? A criança foi passar um período com o pai, né? E aí a madrasta abusou dela, né? Ela foi abusada, violentada pela madrasta no banho, enfim, né? E aí era uma pessoa com deficiência, enfim. Nossa. E, assim, a gente fica assim, né? A gente não, não se conforma com aquilo, né? E aí foram tomadas todas as medidas cabíveis, né? Todas as situações, mas a gente se depara muito com isso, né? E pelo que você tá contando, pelo que eu posso ver, É,
são situações que, por muitas vezes, eu acredito que vocês perdem a estrutura profissional e começam a agir se não tomar cuidado, vocês começam a agir por impulso. Entra muito no emocional. Sim, E aqui, nessa ocasião específica, a gente teve que ter, assim, a rede teve que funcionar muito bem, né? Porque era uma criança que tinha saído daqui do município, tinha ido para outro estado, ficar na casa dos pais, passar as férias na casa dos pais. Nossa. E aí teve que envolver conselho tutelar lá do estado que ela estava, Ministério Público, enfim, né? O pai que estava de saidinha voltou, ficou preso, a madrasta também, enfim, foi um auê. Mas aí a gente teve que ter esse diálogo, essa interlocução muito rápida, muito precisa, para poder essa menina ficar bem, voltar a ficar bem, e a gente conseguir aí defender, né, que ela E fora o tivesse os trabalho, e mínimos. todo o trabalho em cima da criança, porque eu não sei nem como é que fala isso, mas tipo, as pessoas nessa situação, elas apresentam para uma Defesa. criança um mundo que não cabe à criança. Não tem justificativa, né? Uma raiva, não consigo te explicar, assim, é injustificável, assim, não dá. Não, pra mim, socão. Deixa eu me guardar aqui que vai dar problema. A gente tá falando um negócio sério, calma aí. Mas eu tenho, óbvio, eu tenho minhas opiniões, eu tenho muita com a Lê também, a gente já conversou, enfim, a gente já conversa por várias coisas. Não sou pai, até o momento, eu não sei se eu sou alguém, pelo amor de Deus, me avisa. Não que você saiba. Ninguém me contou ainda, não sei. Mas é muito difícil aceitar que a própria família, óbvio, tem casos e casos, mas um dos casos é a própria família fazer esse tipo de situação, acontecer esse tipo de situação. Que terceiros, pra mim, já é um bagulho muito além. E as pesquisas mostram mesmo, né, que na realidade os abusadores, a maior parte, às vezes, está no núcleo ali da família, ou muito próximo, né? Ou é alguma pessoa que está bem ligada. Que está dentro do círculo não familiar. É uma pessoa de fora que vai aparecer. Não é. É uma pessoa dócil que vai estar ali. Não é o carrinho que tá num carrinho de sorvete na rua. Fala assim, oi, tudo bem? Vem aqui. Vem cá. Funciona. Pode acontecer? Sim, mas as pesquisas mostram que, na maioria das vezes, é ali na família mesmo. E sabe o que eu vejo muito? Isso acontece. Já a segunda vez que você falando, eu já consegui perceber, e me dói bastante. Você, como profissional, você fala assim, isso é um caso normal. E isso não era pra ser. Não era pra ser normal. Sabe, isso também me pega tem bastante. como ser normal, né? Não tem. Não tem, assim, choca, né? Às vezes a gente se pega, né? Teve uma ocasião que eu estava muito chocada com o atendimento que eu tinha feito, logo lá no início da minha carreira, né? Quando eu comecei a exercer. E aí eu estava em casa comendo, né? E eu ficava olhando para a parede, né? Eu estava ali jantando e eu estava olhando para a parede aérea, sem trocar uma palavra, né? E aí minha mãe falou, mas o que você tem? Por que você tá assim, né? O que tá acontecendo? Que você não falou nada da hora que você chegou. Você tá comendo, mas você não tá sentindo o sabor da comida, né? Você não tá falando, não, tá reclamando que a comida, que tá faltando isso, tá faltando aquilo. E eu falei, mãe, eu não tenho o que dizer hoje. Hoje eu tô tão, assim, impactada com aquilo me comoveu tanto, aquele atendimento, que eu não consigo acreditar, sabe? Às vezes a gente fica assim, né? Porque não tem como, né? Não se comover com algo tão cruel, tão desumano, né? E o que me assusta é isso, é você chegar aqui e olhar pra mim e falar, não, isso é um caso normal. Eu falei, mano, como é que é o normal? Não tem como ser normal essas coisas. Mas tem muita coisa boa também, viu? E aí eu queria que você entrasse em alguma coisa. Teve algum Vamos atendimento? Subir o clima. Vamos, pelo amor de Deus, tem clima de enterro.
Algum atendimento que você foi surpreendida, você foi... Ah, sim. Sei lá, você saiu dando risada, não do atendimento em si, mas aconteceu alguma assim, coisa? por exemplo, a semana passada eu ganhei abacate. A melhor coisa. Eu ganho, por exemplo, nossa, eu ganho tanta coisa, gente. Às vezes você vai fazer uma visita, você atende a pessoa naquele momento de dor, de situação que ela está passando, e aí você ganha um abraço, assim, trabalhar com assistência social é você chegar ali, às vezes a tua bateria vai estar assim, 30%, a tua carga vai estar. A hora que você sai dali, vai ter dias que você vai estar 1%, que vai te sugar tudo. Mas na maioria dos dias você vai sair dali, você vai fechar a sua sala, você vai falar, eu cumpri o meu dever, eu fiz o meu papel e a sua bateria vai estar lá nos 90%. Porque é um abraço, é um olhar, é um obrigado, tia. É um bolinho com café. Minha avó fazia isso. Assistente social vai vir, um bolinho. É uma dúzia de ovo que você ganha. É um docinho, é um desenho, sabe? Ah, é legal. É uma coisa assim, criança se expressa, né? Muito dessa forma de desenhar. Tia, eu fiz um desenho para você, né? Às vezes um abraço, um gesto, sabe? Uma delicadeza assim que eles têm no dia a dia que te motiva a continuar, a te mostrar que você está no caminho certo todos os dias, né? Então, deixa eu entrar num pequeno detalhe que me interessa muito, porque assim, políticas públicas existem, são várias. Mas você acha que tem alguma dificuldade se é para um caso ou para outro? Por exemplo, eu sei que hoje você trabalha com bastante... com deficientes, pessoas com deficiências. É mais difícil, é mais fácil. Fácil que eu digo assim, em questão de trâmite, não de você lidar, mas, por exemplo, é mais fácil um idoso conseguir, sei lá, fralda porque precisa, ou uma pessoa com alguma deficiência conseguir algum auxílio que ela precisa? Eu acho que hoje nós já avançamos muito, né, nesse quesito, né? Hoje a gente, acredito que a pessoa com deficiência, nós temos muitas leis, muitas coisas que mudaram para a área da pessoa com deficiência hoje em dia, né? O BPC Loas agora saiu sobre o autista também, que ele tem direito, né, de ter um salário, enfim, né? Então, assim, não acho que se você procurar, né, se você não tiver conhecimento e quiser buscar, você consegue com rapidez, sim. É claro que a rapidez nossa tem os critérios, né? Você precisa ter um laudo médico, Entendi. Você precisa buscar um profissional para te orientar, para te encaminhar no local certo, porque às vezes você ficar ali patinando sozinho, você não vai conseguir, né? Mas hoje a gente tem, com muita rapidez, a gente consegue tudo, sim. O deficiente, o idoso, a própria criança, é a prioridade, enfim. né? Sim. Criança. Então, não tem posso essa... dizer que não tem essa desigualdade, não. E tem algum projeto, alguma coisa alguma assistência em si, um auxílio, que as pessoas não sabem que, por exemplo, alguma coisa que deveria ser simples e não chega nesse conhecimento das pessoas? Eu acho que hoje em dia a mídia esclarece muita coisa, né? A mídia veio para trazer muita informação, né? Essa era tecnológica que a gente vive, né? Depois da pandemia, né? Pós a pandemia. Então, por exemplo, hoje eu trabalho com o celular também, né? Além de fazer atendimento pessoal, individualizado ali, né? Se a pessoa vai me procurar, mas o meu público, né, onde eu trabalho as 180 famílias que eu atendo, todas estão conectadas no celular ali da rede do meu trabalho. Então, tem dia que eu estou atendendo 5 famílias ao mesmo tempo, remotamente, pelo WhatsApp.
Então, Fora a ali, galera. fora o telefone e o presencial, né? Então, assim, mas isso aconteceu depois da pandemia, porque a gente não podia sair, não podia, era tudo máscara, era É. tudo aquela loucura, tudo fechado. Então, a gente criou-se um grupo onde tá todas as famílias, ali a gente dispara as informações. Entendi. Ali eu abri um canal que eles podem me procurar ali naquele número, né, da empresa, eles podem me procurar e sanar ali o que precisa. E se posteriormente precisar, a gente marca um presencial para uma orientação mais esclarecida. Mas o canal remoto hoje, pelo WhatsApp, eu acho que veio para ficar aí, né, para acelerar todo esse processo de demora, de talvez lentidão, que tinha que ser presencial, que tinha que ser. Entendi. Claro que tem algumas coisas que você precisa estar presencial, né? Mas a gente adianta muito no remoto. É bem melhor. E então você acha que deu a questão. Basicamente, assim, só não sabe se não correr atrás, se não procurar, se não. Não, A informação tem. A informação tem. A informação tá aí escancarada. É minimamente um ou outro que às vezes, né? É que você vai precisar procurar um né, profissional, mas até então Mas, aí ele te esclarece tudo mas isso. sim, a pessoa consegue chegar assim. Claro que às vezes o acesso fica um pouco limitado, talvez a pessoa tenha aquela dificuldade, né, de às vezes até lidar com o Sim, sim. aparelho, às vezes não tem o Sim, sim. WhatsApp, né, não prefere o presencial, mas a gente esclarece, e é a minoria, posso dizer que é a minoria. Entendi. Então, do outro lado, eu quero perguntar uma coisa que, nossa senhora. Óbvio que pessoas te procuram assistentes sociais por conta enfim, das situações que estão passando, do presente, enfim. Mas teve pessoas que já foram te procurar para solicitar pedir, sei lá, eu vou usar o Bolsa Família de novo, mas qualquer outro auxílio, fala assim, eu quero isso aqui. Aí você falou, mas você não precisa. Não, Existe essas pessoas? Existe. Sim, sim. Existe de tudo que você imaginar. Existe aquela pessoa que ganha 30 mil por mês, mas quer um auxílio de 300 reais? Existe. E olha como existe. Existe sim, não, com certeza. Existe, mas aí não enquadra nos critérios, né? E aí não tem, porque os critérios eles são muito, muito claros, né? Renda per capita, né? Enfim, né? Uma pancada de critérios aí e a gente fala muito claramente, né? Não tem como, né? Você não se enquadra, né? A legislação é muito clara e objetiva, né? Então Não, que bom, tem. porque teve uma galera aí que conseguiu um tempo atrás. Mas Parece que já foram atrás dessa galera que conseguiu também. E todo mundo que aceitou. Hoje em dia tá muito difícil. Não, que bom, né? Porque. Tá bem rigoroso, assim, né? E a gente fala assim, que é uma ajuda. Sim. Né? E outra coisa também que vocês têm que parar de romantizar que esses auxílios é porque o cara vai viver de auxílio. Não. Irmão, qual que é um auxílio básico para uma família? Sabe o valor, alguma coisa? Depende, 100 e pouco. Aí depende do tipo do auxílio, tá. né? 100 e pouquinho, 300 e pouquinho, depende às vezes. Tá, vamos chutar então, 300 conto. Eu quero ver você passar o mês com 300 reais. E às vezes com um com monte de filho. criança, né? Com filho. Ale, fala pra mim, com 300 reais, você vai no mercado e faz o quê? Fala pra mim. A minha treta hoje em dia é 4 sacolas, né? 4 sacolas. Fala pra mim. Pra explicar o que é 4 sacolas, é que eu fui ao mercado e as coisas estão tão caras que eu fui no mercado, gastei acho que 300, 400 reais e saí com 4 sacolas. É bem isso. Entendeu? Mas então, em assim, contraponto, eu falo pra você que existem famílias que faz passam. milagre. Não, que passam, cara, de fato. Que passam com esses 300 reais aí. Sim, assim. não, mas é o que eu tô falando, que tá fazendo milagre, porque, pô, eu tenho uma história da minha vida, que eu fui trabalhando numa empresa aqui. Telefonia aí, vamos ficar quieto.
Um abraço! Quem trabalhou lá Esqueci o nome sabe. dela. É a estrela, aquela estrela lá. Uma vez eu tava passando num corredor assim, e, gente, o salário, se eu não me engano, era um salário mínimo, tava R$800, R$1.000, um negócio assim. E eu tava com 18 anos, 19 anos, e eu morava com meus pais, com a minha mãe, com a minha avó e tal. Então, assim, eu não tinha preocupação. Eu ganhar R$800, era eu ganhar R$800. Com R$800 eu saio, eu compro, sei lá, uma camiseta, um boné, qualquer coisa. Eu vou dividir um celular em não sei quantas vezes, eu vou pagando. Porque eu não tenho luz, água, comida, Uma né? responsabilidade, né? Exatamente. Menino criado com vó. Não. Desculpa. Não, eu não vou me desculpar também, eu quero que se lasque. Sério? Se eu... Me desculpa ter... desculpa eu ter vó, enfim, sei lá. Mas assim, eu passei num corredor, só que eu sempre tive alguns medos, porque eu falo que minha mãe me criou no terrorismo. Um abraço, mãe, te amo. Pra algumas coisas. E eu passei num corredor e eu escutei, nossa, eu não sei como é que eu vou fazer. Não sei como é que eu vou fazer pra pagar meu cartão de crédito. Porque veio 3.000, veio 4.000, nossa, veio 10.000. Falei, gente, vocês ganham um salário mínimo. Como é que vocês gastam 10 conto? E isso era um papo de adolescente ali. E aí eu fico imaginando, porque nessa empresa também tinha pais de família, tinha a família inteira trabalhando ali. E assim, um salário mínimo. O cara tinha que pagar, sei lá, quanto de cartão. E era um adolescente. Aí um pai, que tem, sei lá, 2 filhos, uma esposa, alguma Consegue coisa, pagar aluguel, com comer. R$1.000 não tem que fazer malabarismo. É isso aí, Aí os fila da né? R$300 você acha que vai passar. Mano, R$300 acho que não paga nem o... Por isso a importância, às vezes, do adolescente, a criança, estar inserida em alguma instituição, né? Frequentar a escola, porque ali na escola ele vai passar o dia, ele vai aprender, ele vai ter o lanche, né? Às vezes, algum outro projeto, no CRAS, né? O CRAS oferta também o serviço de convivência, e aí ali vai ter, né? Algo além, a mais do que em casa, né? Eu já ouvi também que e aí eu não lembro onde eu ouvi isso, mas a mãe, o pai falando, que falou assim, o meu filho, minha filha, fica o dia inteiro na escola, ou na instituição de ensino ali, porque lá ele recebe almoço, café da manhã e almoço, porque eu não consigo. Sim. E aí Sim. ou tem que sair 24 horas, trabalhar 24 horas e não tem tempo pra fazer nada. Então ali pelo menos ela tá num lugar que... Ela tá preservada, né? Ela tá ali aprendendo, ela tá ali inserida num projeto, e ela tá também em contrapartida se alimentando, bem cuidada, né? E é o que complementa a família, né? A família pode dar um suspiro, Sim. né? Porque é uma coisa... Agora, é sério, isso me dá raiva da galera. Fala, tem que acabar porque o cara não quer trabalhar porque recebe Bolsa Família. Meu amigo, não tem, não dá. Não, como é que discute com uma pessoa dessa? Falei, tem razão, você tem razão, é isso aí. Eu creio que tudo que é generalizado cai nessas polarização. E a fácil de mais polarizar é quando você generaliza, né? Então, mas é que são coisas... Existe, mas assim, eu creio que exista as pessoas que estão, mas não é o comum. Não, é exceção, né? Porque, cara, é um negócio muito, muito complexo. Porque, assim, eu tenho algumas opiniões perante a coisas de sociedade que muita gente já veio discutir comigo, veio brigar comigo. Como assim? Sei lá, você é contra tal coisa? Eu falei, mano, eu sou contra, mas eu entendo o motivo de existir. Então, assim, é uma opinião minha pessoal, não é do Bro, tá? É eu, Cruz. Tem certos auxílios que eu também não vejo, tipo, não concordo em que precisaria existir. Só que eu sei o porquê que existe. Básica, assim, o principal é só se você nivelar só por educação, eu entendo por que o Enem existe. Porque o Enem, pra mim, não era pra ser uma prova de entrar em faculdade. Porque o Enem, pra mim, era um bagulho básico. Até o momento de modelo educacional de um tempo, antes teve aquela mudança toda,
eu entendia que o Enem seria... Todo brasileiro deveria entender o Enem, não gabaritar, não é isso. Mas aquilo ali não deveria ser uma prova considerada complexa. Só que eu entendo o motivo. Se você nivelar, se você for ver nível educacional, quem tem escola particular, quem fez escola particular, tá muito acima de uma escola pública. Sim. Então eu entendo. Não concordo, mas eu entendo. É bem isso mesmo. Entendeu? E é muito. E aí, enfim, já. Beijo pra todo mundo que tem raiva de mim. Mas alguns aumentaram. Enfim, faz a lista aí, tem muita gente. Alguém falou assim pra mim, nossa, Cruz, você tem que tomar cuidado pra os caras começarem a querer cobrar você na rua. Nossa, mas vai ter muita gente. Não vai dar tempo. Se você gosta muito do que você faz, dá pra ver que, inclusive, você contou um caos aí seu e percebi que você se emocionou, ou seja, você se entrega bastante pro que você faz. Mas, tirando um pouquinho a ideia de você auxiliar o próximo. E a Tássia? A Tássia... Quem auxilia a Tássia? Quem auxilia a Tássia? É a minha família, né? Eu posso contar com a minha família sempre, né? Meu pai, minha mãe, meu esposo. Tenho um filhinho, né, de 3 anos e meio. Então, a minha vida mudou bastante de 3 anos e meio para cá, depois que eu me tornei mãe. E é isso, é a minha família, meus amigos, né? Eles te dão esse suspiro que você precisa por causa do trabalho. Tenho poucos amigos, né? Não sou uma pessoa de muitos amigos, mas é onde eu busco, é o meu refúgio, né? É a minha família e os meus amigos. E você tem alguma meta dentro do assistencialismo ali, como assistente social, em chegar? Por exemplo, eu tô trabalhando, tô me especializando, tô fazendo o que tinha que fazer, porque eu quero chegar nesse nível aqui. Tem alguma meta profissional onde você quer alcançar? Gostaria de estudar mais, né? Talvez aí fazer um mestrado, alguma coisa nesse sentido, né? Conhecer um pouquinho mais, né? Me aprimorar, talvez na área da pessoa com deficiência, que é uma área que eu estou já há um longo período, né? Então, talvez estudar um pouquinho mais. Entendi. Com que eu não entendo como é que é a carreira de um assistente social. Não sei porque, né, sei lá, da engenharia você começa como professor e vira Uber. Mas aí assistente, eu não sei como é que vocês... Assistente do assistente? Às depois vezes, Aí só muda a categoria. Se é engenheiro elétrico, é Uber Black. Se é engenheiro eletricista, Uber... Não, é porque agora é engenheiro eletricista. Se você é engenheiro eletricista e é formado... Às vezes, partir para a área da educação, né? Lecionar, sei lá, alguma outra coisa, né? Não tão ligada diretamente. Mas como é que você vai lecionar se você tem timidez? Então, vamos lá. É onde eu preciso melhorar. É onde eu preciso buscar mais me desenvolver nessa parte. Já se imaginou abrir a porta da sala, nossa, assim, tem 50 pessoas olhando pra você? Eu desmaio. Mas eu gosto, sabe? Eu gosto, assim, de conversar, gosto de trabalhar com pessoas, né? Adoro. Entendi. Eu tenho algumas perguntas para fazer de poucos, assim, sem pensar muito, só para bate pronto, sobre a sua carreira, sobre o seu trabalho. Então, assistência social, você acha que é mais técnica ou é mais emoção? Eu acho que assistência social é como o próprio símbolo, né? Uma balança, tem que ter um equilíbrio, né? Se fugir do equilíbrio, a gente começa a dar errado. Começa a dar errado. Tem que ser bem equilibrado, tem que ter um pouco de tudo. Um erro que te ensinou dentro da sua área? Algum erro que você cometeu que falou assim, opa, ok. Eu acho que
o maior erro é a gente achar que a gente sabe tudo, né? A vida é um aprendizado todos os dias. Eu não sei nada, eu tô aqui para aprender, né? Então, assim, eu posso, às vezes, mandar muito bem naquilo que eu sei, mas eu ainda, mesmo assim, eu posso aprender coisas novas em cima daquilo. Então, assim, é um aprendizado constante. Não tem uma coisa pronta, Você vai sabe? pelo caminho, vai trilhando os desafios. Todos os dias é um... O maior mito, e aí eu vou citar, mas não precisa da instituição que eu vou falar da PAI, mas e outras instituições que as pessoas têm. Algum mito que você pode quebrar, assim, de uma crença de a PAI é só para isso, a instituição tal é só, o CRAS é só para isso? O maior mito, eu posso dizer que o maior mito é dizer que o assistente social oferta cesta básica. Não é só isso. Não é isso. Não nos centralize somente para isso. Não é só cesta básica. Faculdade de 2004 versus o mercado de hoje. O que mudou? O que você encontra? Nossa, mudou muito. Tecnologia, assim, eu posso te dizer que hoje a informação chega numa velocidade absurda, né? Tecnologia, sem sombra de dúvida. Mudou assim da água pro vinho. Da água pro vinho. Muito. A gente não tinha um celular moderno, uma tecnologia, uma rapidez. Eu lembro, na minha época, que eu fui fazer meu TCC, tinha um livro sobre o tema que eu ia falar na biblioteca. E eu não podia tirar aquele livro de lá, porque era único, né? Então, assim, eu tinha que ficar lá na biblioteca lendo, e o livro não podia sair dali, entendeu? E eu escolhi um tema bem, assim, adoção, família substituta. Então, foi bem, assim, emblemático. E hoje em dia, se eu fosse fazer esse tema, jamais eu iria me pegar com uma coisa só ali, né? Porque hoje você, além dos livros físicos, você tem o digital. Você tem o digital, tudo moderno, né? Então, acho que a tecnologia veio para ficar, para bombar, mesmo, transformar a realidade das pessoas. Geraldo Rufino em uma palavra. Inspiração. Esse é teu foco? Esse é teu... Inspiração. Quem te guia no Eu acho ele o máximo, uma pessoa humilde ao extremo, sabe? Numa ocasião, eu conheço pessoalmente, eu vi ele dar o seu testemunho de vida, uma palestra, e a gente tinha ido para um congresso, mas aconteceu que naquele congresso o palestrante não pôde ir, e ele avisou na noite. Nossa. E aí a Federação das APAES conseguiu, o Geraldo Rufino, tipo assim, ligou para ele 7h da noite. Você pode estar aqui meia hora. Você pode estar aqui amanhã, 9h da manhã? E ele falou, posso. Então eu fui para assistir a palestra de uma pessoa, cheguei lá, eu me encantei, me apaixonei, conheci ele, e até então eu sou fãzaça dele, e acho assim a história de vida dele muito bacana, muito brilhante. Indico para todos que querem um propósito de vida aí mais humano, simples, sabe? Eu acho ele tudo. É meu ídolo. Geraldo Rufino. Quem quiser procurar aí no Google, procura aí. Geraldo Rufino. Vamos dizer assim, o que as pessoas que estão assistindo a gente precisam saber do pontapé inicial da sua profissão? O que uma pessoa comum precisa entender que um assistente social faz? Ele precisa entender que ele vai lidar com pessoas, né? Ele tem que gostar de estar com pessoas, ele vai trabalhar com as vulnerabilidades, com aquilo que tem de mais difícil do ser humano, né? Resolver problemas, né? Dos mais complexos ou não, né? Que às vezes para a pessoa aquilo é complexo, mas para a gente é tão simples, né?
é apenas fazer um encaminhamento, às vezes é só inserir ele em algo, né, em algum projeto. Então, é gostar de lidar com pessoas, de atender o público. Acho que é isso. Serviço público ou serviço privado? Qual é o processo mais rápido? Aonde o processo é mais rápido? Eu acho que o privado. Privado? É. Ainda tem isso. Hábitos. Um hábito estranho que te faz produzir mais. Um hábito teu, assim. Um que você... hábito estranho que me faz produzir mais. Ah, sei lá. Talvez deixar tudo para a última hora. Isso aí, Aí não é estranho. Aí eu sei que eu não é estranho. Brasileiro. Isso aí, Aí eu sei que eu tenho que executar mesmo e vamos lá e bora e fazer. isso aí não é estranho, não. Isso aí todo brasileiro já. Aí não é estranho. Isso é todo brasileiro. É isso. O beijinho da mãe cura tudo, até problema no trabalho? Ah, cura. Cura. Cura tudo, viu? Olha, eu vou te dizer, depois que eu me tornei mãe, é surreal. Não tem explicação. Às vezes você tá naquele dia assim que pensa no dia que você teve esgotante, estressante. Você chega em casa e a criança rala ali o joelho, mamãe, dá um beijinho, tá doendo. Você beija, pronto, sarou tudo. Passou tudo, sabe? Você é o tudo daquela pessoa, né? Acho Isso não muito tem lindo. preço. Acho muito lindo. E Tássia por Tássia? Tássia por Tássia. É isso. É isso que você é isso que você trabalha. Dá pra ver que eu percebi bastante que você se comove muito com as coisas que aconteceram, que acontecem ainda no seu trabalho. E acho muito legal. Acho um trabalho extremamente difícil. Eu, particularmente, não consigo fazer. Por mais que fale assim, você vai lidar com pessoas. O podcast você lida com pessoas. Sim, mas aqui é um Mas é controle. diferente, é. Aqui eu tenho um certo tipo de controle. Eu não, né? Nossa. Então eu sei pra onde vai, eu sei o que fazer. Agora, eu chegar num lugar totalmente estranho para mim, com um problema que talvez eu nunca tenha passado, nunca tenha visto, e talvez eu não conseguiria lidar. Eu, particularmente. Mas eu acho um trabalho muito legal. Precisemos, né? Gente, alguém me ajuda a conjugar o verbo precisar no passado? Eu não sei. Precisaremos. É que nós precisamos? Enfim, é isso aí, dá um Google. E deu tudo certo na época. Eu espero que tenha outros profissionais como você que não entre na área muito técnica, porque eu sei que tem alguns serviços que, se você for técnico demais, não Você vinga. fica mecânico, né? Não Você vinga. perde a essência, o humano, né? E isso não. Eu não sou assim, eu não gosto de ser assim, né? A gente não tem como, né? Você tem que. O humano está em primeiro lugar, né? Quando você vai falar com uma pessoa, hoje na área que eu trabalho, né? Falar o PC, o PCD, né? A pessoa com deficiência, mas a pessoa está na frente, né? A sigla abreviada, né? PCD. Pessoa com deficiência, mas na frente de tudo está a pessoa. Ela tem a deficiência, mas ela é uma pessoa. Ela é um ser humano, né? Então, acima de qualquer coisa, acima da deficiência, tem um ser humano, uma pessoa ali, né? Então, isso é para tudo, né? Não tem como separar, né? A gente tem que lidar primeiro com o humano, né? E nós somos, nós erramos, nós falhamos, e tá tudo bem, né? Nem A gente vai sempre se a gente corrigindo, acerta, a gente tenta sempre fazer o melhor, mas nem sempre a gente acerta, né? E tá tudo bem, né? E vai se corrigindo ao longo E do tempo vamos- para não. É isso. Tá, então só para finalizar, para quem tiver precisando. Foi mal. Ui. Para quem tiver então precisando, quem tiver dúvidas, quem tiver
Assim, se eu posso ou não, se eu entro nesse... Se eu me enquadro no projeto em si ou não. Então, o caminho basicamente é o CRAS primeiro, para depois, é isso? Isso. Sempre procurar o CRAS do seu bairro, né? Porque ali vai ter uma equipe pronta para te acolher, para sanar suas dúvidas, né? E também para te encaminhar E para para... te encaminhar no que Certo. você estiver precisando ali, né? Se não no CRAS, às vezes numa UBS também, você vai encontrar um assistente social e um psicólogo, né? Mas o CRAS é a porta de entrada, né? Ali é onde você vai encontrar uma equipe pronta e especializada para te orientar ali e te nortear no que você precisar ali, na garantia e defesa de direitos de qualquer ser humano. É isso então, pessoal. Então fica aí a dica, se você tiver com dúvida, se você não estiver com dúvida, mas já quiser ir atrás dos seus direitos, né? Procura um CRAS aí, um OBS e toca o barco aí do que é um processo. A gente está acostumado com coisas com lentidão, com burocracia e tal. E muitas vezes a burocracia é mais lá em cima do que aqui, mas começa, né? Pelo menos vamos. Vai demorar, mas pelo menos Dá que o demore. primeiro passo, né? Exatamente. Que demore menos do que eu sei amanhã, por exemplo. Mas é isso, Tassi. Obrigado. Eu que porque Você agradeço. tá aqui. Gostou? Amei. Achou legal? Já tô atingindo a minha meta aí de 2026, perder a timidez e falar em público. Pô, que bom que a gente pôde ajudar. Então, eu amei, adorei. Só tenho a agradecer. Nós que agradecemos. Que é isso. Fico lisonjeada pelo convite e por estar aqui. Espero que todo mundo que está ouvindo aí tenha curtido e tenha acrescentado um pouquinho a mais aí na vida de cada um que ouviu e que... É isso. Obrigado, Tassi, de verdade. Eu espero sucesso da tua profissão. Achei muito, muito lindo o que você faz. Não entendia muito o que era um assistente. E ver você contando os casos, se emocionando, eu sei que você não tá ali porque vou ali porque eu preciso do emprego. Não, a gente tá ali porque a gente gosta mesmo do que a gente faz e é muito gratificante trabalhar com pessoas e é isso. Quer mandar um beijo? Quer mandar um abraço? Não tem Fica à vontade. explicação, assim, mandar um abraço, um beijo pro pessoal onde eu trabalho, né? O pessoal da PAI, os meus colegas, né? Para todo mundo que tá lá no batente, na luta, dia a dia, né? Um grande abraço, um grande beijo. E vocês me fazem ser uma pessoa melhor todos os dias. É isso, obrigado, Tassi. Novamente. Ô, Ale, ajuda a bater palma. Ó, a gente se vê quinta-feira que vem com outro convidado, que vocês já devem estar sabendo ou não. A gente posta sempre no Instagram, @oficial.bro. Segue a gente no Instagram também, tá todo mundo aqui embaixo, aqui, ó, todo o arroba de geral, inclusive da Tassi, certo? Então segue ela lá também. Obrigado, Lê. É nóis. Gostou do assunto? Pessoal, vamos se inscrever. Exatamente, se inscreve. Você assistiu até aqui? Dá um like, se inscreve, ajuda a gente, seja bem-vindo ao canal. Igual o Igor. Se inscrevinha aí, inscrevinha aí, ó. Ó, assista os nossos outros vídeos. Em algum momento aqui vai estar aparecendo outro episódio do Bro Podcast e outras coisas que a gente fez também. Seja bem-vindo, a gente vê numa próxima. Obrigado, Tássia, novamente. Eu que agradeço. E até quinta-feira que vem, pessoal. Beleza? Beijos e abraços. Até mais.